Bem-vindos ao Aço Temperado. Meu nome é Alexandre Coelho e hoje nós vamos falar um pouco sobre nomenclatura e os componentes do cartucho metálico, neste caso aqui de fogo central. Esse aqui é o cartucho metálico já montado, em calibre 45. Aqui tem um igual com a parte de trás voltada para a câmera para você poder ver a espoleta e a inscrição no culote dele. Este é um cartucho sem aro, significa que o culote dele tem a mesma espessura do corpo dele. O corpo dele é cilíndrico, ele não tem um culote saliente para fazer o espaçamento da cabeça do projétil, da cabeça do cartucho quando você o coloca na câmara da arma. Primeira coisa importante para falar sobre nomenclatura é que não se usa a palavra munição para quando você quer especificar uma quantidade certa de cartuchos. É errado, é muito comum, mas é um erro muito comum cometido pela imprensa, até por especialistas, chamar um determinado número de cartuchos de um determinado número de munições. Aqui, por exemplo, as pessoas costumam dizer aqui sobre essa bancada existem 2 munições calibre 45. Está errado. Como a quantidade é específica, você pode contar, você fala 2 cartuchos em calibre 45. Já se você não tem uma quantidade específica para se referir, como por exemplo uma caixa de munição calibre 45, e aí você fala, isso é uma caixa de munição. Munição é para coletivo, enquanto cartucho é para individual. Tantos cartuchos ou uma quantidade de munição. E aquele carregador, por exemplo, determinado carregador tem capacidade para 14 cartuchos calibre 45. Ou aquele carregador está cheio de munição em calibre 45. Quantas? Não sei, tem que contar. É assim que se usa o coletivo e o individual. Munição é coletivo de cartucho. Nesse caso aqui, estamos falando do cartucho metálico carregado a bala ou projétil ou ponta, como se diz no jargão do tiro esportivo, e ele é de fogo central. É de fogo central e, por característica do estojo, é do tipo boxer. Vamos falar então dos componentes especificamente considerados. Tá? O cartucho metálico carregado a bala ele é formado por 4 componentes. O primeiro componente mais importante para a gente falar é o estojo. Aqui tem o estojo em pezinho, sem carga nenhuma, e aqui está ele de lado, mostrando o bolso da espoleta, onde vai se amoldar a espoleta. É um cartucho do tipo boxer, porque o bolso da espoleta não possui a bigorna para provocar a detonação da espoleta. Esse aqui é o componente de união entre os 4 componentes do cartucho metálico carregado a bala. É o componente mais importante, é o componente mais caro e é o que você pode reaproveitar no momento do disparo para fazer a sua recarga manual em casa. Esse componente é chamado de estojo ou cápsula, mais comumente chamado de estojo. Tá? E o plural dele não é metafônico. Muitas pessoas chamam de estojos no plural. Não são estojos, são estojos. Não existe metafonia no plural da palavra estojo. Como a gente está falando de nomenclatura, eu vou falar também de como se pronunciam as palavras de maneira adequada. O segundo componente que eu vou mostrar para vocês é a espoleta. Aqui nós temos 2 espoletas, uma exposta de frente para a câmera, que é essa daqui. Ela está com a parte dela que fica exposta, né? Essa parte de trás que fica exposta, voltada para a câmera. Essa é a parte que vai levar o impacto do percussor para provocar a detonação. Aqui, a outra espoleta que eu coloquei ao lado dela está virada ao contrário. Essa é a parte que fica virada para dentro do bolso da espoleta. Ela fica virada para dentro do estojo. E essa é a parte que vai mandar o flash por dentro do buraquinho, chamado de evento aqui no bolso da espoleta, para provocar a ignição do componente chamado pólvora ou propelente. Como essa espoleta aqui é uma espoleta boxer, própria para uso no estojo boxer, ela tem a bigorna nela. Como eu falei para vocês, o estojo boxer não tem bigorna dentro do bolso da espoleta. Então a bigorna tem que estar na própria espoleta. A bigorna é essa parte douradinha que você está vendo, que está servindo ao mesmo tempo como elemento de detonação, para se opor ao movimento do percussor, quando o percussor bate nela, na espoleta, e ela serve também para segurar o explosivo dentro dela. A espoleta é um copinho metálico, normalmente feito de latão também. Esse aqui, no caso, é endurecido por uma camada de cromo duro. É um pouco mais duro até do que a espoleta que vem no cartucho original.
E dentro da espoleta, entre a espoleta e a bigorna, você encontra um explosivo à base de chumbo. É um sal chamado estifinato de chumbo. É um explosivo, é um autoexplosivo, auto com L, né, de alto. É um autoexplosivo tóxico, gera inclusive uma nuvem de gases tóxicos quando você dispara. E por isso, no momento do disparo, se você tiver num stand fechado, a exaustão é muito importante. O principal elemento de contaminação do ar durante o disparo é a nuvem de gás que sai da detonação da espoleta, e não ao contrário do que imaginam, as partículas de chumbo que se desprendem do projétil. As partículas de chumbo que se desprendem do projétil também respondem por algo da toxicidade na hora do disparo, mas a principal toxicidade vem da detonação do estifinato de chumbo. Os cartuchos NTA, do tipo não tóxico, feitos principalmente hoje para atender a demanda governamental, tem um sal à base de outro produto explosivo, que agora me falha a memória, mas que por não ser tóxico não tem o chumbo. É um explosivo feito de autoexplosivo também, feito de outro material que não é o chumbo. É muito mais caro e por isso não é disponibilizado para o mercado do tiro esportivo para você fazer a sua carga manual em casa. O outro componente para a gente falar é o projétil ou ponta ou bala. Eu tenho aqui dois projéteis, ou pontas ou balas, um de chumbo lubrificado, totalmente de chumbo lubrificado ogival, e outro jaquetado com núcleo de chumbo e com jaqueta de latão, também ogival. A primeira pergunta que vocês podem fazer para vocês mesmos, e vocês devem até estar começando a rir já, é o seguinte: o instrutor está chamando o projétil de bala, ele está errado. Se é bala, então chupa. Foi isso que eu ouvi no exército. Chupa essa bala até o fim, então, aí, o recruta. Não é isso que eles falam? Pois é, mas eles falam isso quando você chama o cartucho inteiro de bala. O cartucho inteiro não é bala. Bala é a parte do cartucho, é o componente do cartucho que se projeta até o alvo. Por isso o nome é bala, ou projétil, ou ponta. Inclusive, bala vem do grego projétil. Era há muito tempo já chamado de bala os projéteis das fundas utilizadas militarmente pelo exército grego, muitos anos antes de Cristo. O termo baleado, por exemplo, está correto, porque o sujeito que é baleado é um sujeito que foi alvejado por uma bala, já que o cartucho inteiro não sai pela boca do cano. O que sai é apenas a bala, é apenas o projétil, a parte que se projeta. Os projéteis, pontas ou balas, podem ter diversos formatos. Essa daqui é ogival, essa daqui também é ogival. Elas podem ter a ponta oca, podem ter a ponta plana, podem ser canto vivo, totalmente cilíndricas e inseridas no cartucho. Vários calibres para revólver possuem essa opção. Eu, inclusive, tenho um aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é uma ponta de canto vivo calibre 38, ela fica totalmente inserida dentro do estojo, calibre 38. É um calibre de baixa, é um cartucho, né, canto vivo, de baixa energia, porque como você pode ver, grande parte do estojo é preenchido com a própria ponta, ou projétil, ou bala, sobrando pouco espaço para você colocar propelente. E por ser também um projétil do tipo esportivo, que tem a base oca, se você puser muito propelente, ele pode até rachar dentro do cano, porque ele é frágil. Ele é feito para viajar em baixa velocidade até encontrar o alvo. Esse aqui é um exemplo de uma bala ou ponta ou projétil. Esse aqui é calibre 380. E ele é de ponta plana, ogival, também lubrificado. Os projéteis ou balas ou pontas, normalmente quando são de chumbo, elas são lubrificadas. Tem uma canaleta de lubrificação para fazer com que ele passe pelo cano sem deixar uma quantidade grande de chumbo entre os fundos do raiamento. Mas hoje em dia também é muito comum que você encontre projéteis pintados. E aí o projétil pintado, ele não tem essa canaleta de lubrificação cheia de cera ou de qualquer outro lubrificante que o valha, porque a própria pintura já funciona como se fosse uma jaqueta, fazendo com que o projétil escorregue melhor pelo raiamento do cano e propicie menos chumbamento, deixe menos sujeira de chumbo dentro dos fundos do raiamento. O último componente que eu tenho aqui hoje para mostrar para vocês é a pólvora ou propelente, que é esse daqui. Eu vou entornar um pouquinho aqui na bandejinha para você ver mais de perto. Ele tem essa apresentação sob a forma de grãos.
Você pode ver aqui no fundo da bandejinha os grãos andando para um lado e para o outro. Tá? O nome dele é pólvora ou propelente. Essa daqui é a pólvora chamada pólvora sem fumaça ou pólvora química. Ela é a base de nitrocelulose, não faz fumaça, só queima totalmente livre de fumaça. A fumaça que você enxerga no momento do disparo não vem do propelente, mas vem normalmente do lubrificante do projétil ou de resíduos de sujeira dentro do cano, como óleo, lubrificante de projéteis anteriores, carbonização do próprio cano, mas da pólvora não vem fumaça alguma, se for essa pólvora química sem fumaça. Ela é a base de nitrocelulose, por isso ela é chamada de pólvora de base simples, porque ela não tem nenhum outro combustível além da nitrocelulose. É importante também diferenciar que a pólvora é diferente da espoleta. A pólvora não é um explosivo, ela é um combustível. O que diferencia quimicamente o explosivo do combustível é a velocidade da queima. Como o explosivo queima muito depressa, nesse caso aqui rápido demais até, ele é chamado de autoexplosivo. A pólvora, como tem a queima lenta, ela é chamada de combustível. A pólvora deve queimar de forma lenta mesmo, para propiciar a aceleração do projétil. Ela vai queimando atrás do projétil dentro do cano, fazendo com que o projétil se acelere até sair pela boca do cano. Se ela fosse um explosivo, ela queimaria todo de uma só vez ou muito depressa, e muito antes do projétil sair pela boca do cano, ela estaria totalmente queimada, ia provocar um pico de pressão muito alto e poderia até danificar a sua arma. A velocidade da pólvora é reduzida, por isso ela é chamada, a velocidade de queima da pólvora é reduzida, por isso ela é chamada de combustível ou de propelente, tá? E não de explosivo. Estes, então, são os 4 componentes do cartucho metálico carregado a bala. Vou repassar aqui a nomenclatura deles, para que vocês vejam novamente a parte mais importante desse vídeo, que é a parte de nomenclatura. Aqui você tem o projétil, ou ponta, ou bala. Esta daqui, totalmente jaquetada, com uma jaqueta de latão ao redor de um núcleo de chumbo. Esta daqui de chumbo, totalmente de chumbo, lubrificada. Esses daqui são os estojos, tá? Este é o estojo. É um estojo do tipo boxer, sem bigorna no evento da espoleta, com o evento da espoleta até virado para vocês, o bolso da espoleta virado para vocês, o evento é um furinho no meio do bolso. Este daqui é a espoleta, e aqui você tem a pólvora ou propelente. O estojo é o elemento de união. Os 4 componentes são, então, ponta, projétil ou bala, estojo, espoleta e pólvora. É isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Obrigado, até lá.